Bem-vindos na paz, na alegria, em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente para nos encontrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, porque é a palavra dele que nós tratamos, né? Hoje, vamos dando continuidade ainda ao tema das parábolas do reino. Nós colocamos aí, está para ver na tela, a questão de apresentar uma revisão. E eu vou explicar o porquê disso. A razão é que esse mês de julho nós vamos parar as próximas 3 semanas. Não vai ter as últimas 3 semanas, nós não vamos apresentar a conexão bíblica. Vai ter um intervalo aí de férias, né? Mas então, para a gente começar um tema novo, normalmente não consegue fazer num único dia e ia ficar interrompido por um tempo maior. Então eu decidi fazer uma revisão geral das parábolas que nós vimos até aqui, que é o quê? Uma maneira da gente relembrar a essência de cada uma delas, né? E o sentido dessa questão das parábolas também. Nós vamos passar por isso também. O sentido não, a razão de por que Jesus trouxe esse tipo de ensinamento, né? Então vamos fazer isso hoje e aí, fortalecidos por essas palavras, né, que a gente tem tratado aqui, a gente vai passar esse período e retomar, então, na primeira semana de agosto. Primeira semana de agosto, retomamos e damos continuidade no mesmo tema, que já vai estar chegando ao fim, mas as últimas parábolas são bem importantes mesmo, né? Muito bem, vamos começar com a nossa oração de cada vez que nos reunimos. Porque sem a oração, o cristão não tem acesso às coisas do alto. A oração é o veículo para a gente receber estas coisas. Tanto é que toda a nossa transformação depende da oração em nome de Jesus. E mesmo a pregação também é feita em nome de Jesus. E mesmo o ensino é feito em nome de Jesus. É porque Ele mandou. E por isso nós nos colocamos na presença do Deus poderoso em nome de Jesus para clamar e pedir que o Espírito Santo venha, que a palavra de Deus seja revelada, que cada um possa entender aquilo que Deus traz especificamente para cada um e em conjunto para nós irmos nos tornando conforme Cristo. Que isso se cumpra pela graça, pelo poder de Jesus Cristo, pedimos na graça de Deus. Amém. Bom, vamos lá, né? Nós vamos repassar então esse estudo das parábolas, né? E vamos começar com aquela introdução que teve no começo, passando também rapidamente por ela, onde a gente falou da importância desses textos. É uma coisa aparentemente estranha para quem ouve a primeira vez. Por que será que Jesus falou assim termos figurados tantas vezes, né? É que é uma maneira de conter uma quantidade grande de informações e expressa de uma forma simples. É uma forma simples, mas que se torna bem fértil, bem poderosa em ensinamentos, quando ela é refletida à luz da presença do Espírito Santo em nós. Então é um veículo para os convertidos, né? E é importante, porque dá direção, dá diretrizes nesse caminho de busca da luz, né? Que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Então, nós vamos passar por essa introdução agora, né? E tudo começa no livro, na Bíblia, que é a nossa base, que é o fundamento de todos os nossos estudos, né? E de todo cristão também. A Bíblia é a base, é a verdade absoluta, porque ela é uma manifestação palpável do próprio Jesus Cristo. É ali que está o verbo, né? Então, no princípio, Deus disse, faça-se a luz. E na sequência, ele separa a luz das trevas. Então, isso dá a direção para toda a Bíblia. A Bíblia vem apontar a luz e tudo à nossa volta tenta nos trazer para as trevas. Então, esse juízo, a separação das trevas da luz, é um sinal
de que Deus destinou-nos à luz, mas a possibilidade das trevas também está à mercê da nossa decisão, como a gente tem falado tantas vezes, né? Então vamos ver como é que é esse caminho para a luz, passando rapidamente pelo estudo que a gente fez na época. Primeira coisa, a luz do mundo, essa luz que é para a qual a gente quer caminhar, ela está escrita como ela é em João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo. E ele fala exatamente daquele momento da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando do próprio Jesus Cristo. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Ele estava presente em toda a criação. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então essa vida que é luz é que está nele, está em Jesus, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse é o nosso problema, compreender a luz. Na medida que nós vamos compreendendo a luz, que é o próprio Jesus Cristo, que é a palavra dele revelada pelo Espírito, então nós somos atraídos a esta luz. Mas essa decisão fica na nossa poder de decisão pessoal, que é a nossa alma. A gente já falou bastante, né? Como que acontece essa decisão? Acontece em virtude da escolha, que é um atributo indispensável aos seres criados. Porque se o ser não tiver o poder de decisão, não tiver em essência esse poder de decisão, ele não é um ser. Ele não é semelhante a Deus. Deus tem esse poder de decisão e os filhos de Deus devem ter esse poder de decisão. Então, a escolha é um atributo indispensável ao ser. João 1 continua dando orientação sobre isso, né? O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Então estava lá a luz ali presente e o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, ele veio para aqueles que tinham sido preparados para recebê-lo, isso era a descendência de Abraão, mas os seus não o receberam. Não é todos, mas a maioria não, né? Mas a todos aqueles que o receberam, agora tem a alternativa. Esses versículos de João, eles contêm algo extraordinário, extremamente importante, valoroso para nós que percebemos esse chamado, né? A todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, ó, a condição crer nesse nome poderoso de Jesus Cristo, crer nele como Filho de Deus, crer nele como o Salvador, aos que creem no seu nome, deu-lhes um poder. Então, aquele que crê tem em si um poder de se tornar filho de Deus. Olha o tamanho desse ensino. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que quer dizer isso? Esse não é o nascimento que quando a gente vem ao mundo, que nasce do sangue e da vontade da carne. Esse é o filho gerado como filho de Adão aqui nesse mundo, né? Mas esses não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então, tudo isso está contido nessas frases, né? Aquele que crê em Jesus Cristo e que crê no nome dele a ponto de entregar a vida a ele, nasce de uma forma diferente. Não do esforço do homem, nem da vontade do homem, nem do corpo do homem, nasce em verdade do próprio Deus. Esse é o novo nascimento, né? Mas como que isso se processa a partir de uma vontade nossa, né? Aí, na carta de João, o mesmo João que escreveu o Evangelho, ele vai explicando, né? A gente vai, ele diz assim, depois a gente explica esse reconhecendo as trevas e a questão da autojustiça, né?
Ele diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, presta atenção nisso. A gente, o homem, por mais que ele procure fazer tudo corretamente, que ele tenha princípios, que ele tenha valores que podem ser respeitados, ele tem que ter uma consciência de que ele ainda está no pecado. E há um único jeito de sair disso. Mas essa consciência precisa surgir, né? Então, se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Isso é uma afirmação. A Bíblia está trazendo essa afirmação. Se reconhecemos os nossos pecados, aí Deus entra. Aí está Deus. A hora que reconhecemos os nossos pecados. Deus aí está, e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui um ponto importante, precisamos refletir, né? Não significa que o homem tem que ser pecador eternamente, porque ele não consegue estar livre do pecado. Não conseguir estar livre do pecado é verdade, mas nós temos recurso para não estar, se reconhecemos os nossos pecados. E quem que resolve isso é a nossa força? Não. Deus aí está, fiel e justo para perdoar e eliminar, purificar, tirar toda a iniquidade. Nos purificar de toda a iniquidade. Então, esse versículo dá todo o processo. Ele contém nele todo o processo. A gente tem que reconhecer. Por isso que não podemos dizer que não temos pecado. Esse é um processo contínuo. É uma coisa que vai se acrescentando cada vez mais, e nós vamos nos tornando justos e vencedores em relação ao pecado até ocuparmos a natureza do próprio Deus e do próprio Jesus Cristo, né? A solução para isso, esse perdão, como que ele veio? Como veio esse perdão? É a solução que Deus deu para isso, né? 1 João, também, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Olha aí, então o pecado não é para ficar lá. Tem uma ideia, alguns cristãos, que, não, eu sou pecador mesmo, por isso que eu tenho que estar sempre na igreja. Mas não é isso. Você tem que estar crescendo, saindo do pecado, tá? Então isso é uma consciência que precisa chamar atenção. Não é para me acomodar, eu sou um pecador e pronto, é só eu ir reconhecendo isso. Reconhecer é importante, mas ir a Deus, que é fiel e justo para eliminar esse pecado, é uma coisa que vai aniquilá-lo. Isso vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, aí tem o mecanismo. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação dos nossos pecados. Então a expiação sempre está nele. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, há poder na obra de Cristo para salvar a humanidade toda. O que é a restrição? É a própria pessoa, é a nossa decisão. Como que a gente se torna filhos, então, da luz? Como é que essa luz começa a crescer em nós? Que se o pecado é trevas, então a santidade é luz, a natureza de Deus é luz, o modo de ser de Deus é luz, né? Como é que eu vou me tornando filho da luz? Então, Paulo deixou escrito na carta aos Efésios, bem claramente isso aí. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeira luz. E ele vai falar na sequência como que a gente vai poder mudar o comportamento. Porque esse comportamento aí é justamente aquele que a gente devia avaliar e excluir a autojustiça. Esqueci de falar disso lá atrás, né? Quando eu estava em vermelhinho lá. Excluir a autojustiça, vamos voltar ali rapidamente. Aí. Não a autojustiça, quando a gente diz que não tem pecado. É a condição do ser humano que anda nesse mundo e acha que faz tudo direitinho, segundo ele mesmo, né?
E ele tem os valores dele e trabalha por aquilo. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é outra coisa. Isto é uma justiça que o homem estabelece. Aquela do eu acho que é assim e ajo assim. Essa justiça tem valor? Tem um determinado valor, mas não para o reino, né? Então, voltando lá, ele vai dizer como é que a gente se torna, então, essa luz, né? Outrora éreis trevas, e você reconheceu isso, mas agora sois luz no Senhor. Quando? Quando você participou daquele nascimento, né? Não nascemos mais da vontade do homem, nascemos de Deus, então, em potencial, eu já sou luz. Comportai-vos como verdadeira luz, mas isso, eu tenho que saber como que vai acontecer isso. Ora, o fruto da luz, você já sabe, é bondade, justiça, e não é a sua justiça, é a justiça de Deus, é a bondade, não a bondade do homem, a bondade de Deus, e a verdade, que é o próprio Jesus. É aí que é o fruto da luz, bondade, justiça e verdade, mas de Deus. Procurai o que é agradável a Ele, ao Senhor, e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas da treva. Pelo contrário, quando você vai percebendo essas obras infrutíferas das trevas, mesmo que elas sejam aparentemente boas para o mundo, quando você vai notando elas, condenai-as abertamente. Isso é reconhecer o erro. A reconhecer o erro em oração, condená-las abertamente, diante de Deus. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar dela. Não vamos descrever estas coisas, são muitas. Mas à medida que essa consciência vai crescendo em nós, nós temos que tomar estas coisas e levá-las para Deus e condená-las abertamente. E tudo isto, ao ser reprovado, quando a gente reprova isso, reconhece o erro, não é reconhecer de arrepender, eu estou triste. É reconhecer, eu gosto disso, mas eu sei que é errado, agora eu sei. Pela palavra de Deus eu sei, pela revelação do Espírito eu sei, porque eu nasci de novo, né? Então, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. Eu expus aquilo à luz, eu coloquei aquilo diante da luz e se tornou claro. É uma sujeira? Está lá, mas a luz mostra. E tudo que se manifesta desse modo torna-se luz. Olha que beleza, esse é o processo da nossa conversão. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É Ele que faz. A gente não consegue, mas reconhecer é a nossa parte, né? Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que não seja conduta de insensato, mas de sábios, porque os dias são maus, né? É o que ele fala. Bom, nós sabemos que fomos chamados para um reino, e esse reino é o reino de luz. Aqui está a descrição dele, rápida, né? E aí nós vamos encerrar essa introdução e entrar nas parábolas. Esse texto foi escrito por João também, né, o evangelista, quando Deus revelou a ele tudo o que aconteceria na sua segunda vinda. E lá no Apocalipse, capítulo 22, um dos últimos do Apocalipse, né? Ele teve essa visão. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha. Um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha. Nós vamos ver que tudo lá, nesse lugar, que é o reino, é totalmente translúcido, é totalmente visível, o entendimento é pleno. Não tem mistérios obscuros, engano, tropeços, né? Água viva, resplandecente como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, essa cidade do reino, essa cidade que é descrita em detalhes, nós já falamos dela, né? Ela tem uma única rua, uma avenida, que vai se elevando até o trono de Deus, né? No meio da avenida, as duas margens do rio, que saía do trono de Deus, as duas margens, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, né? 12 frutos, 12 é o número do dia, né? E portanto, frutos da luz, a natureza da luz, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações.
folhas são obras, né? Da árvore a obra, mas o fruto é o importante e o fruto é a luz. Não haverá aí nada execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto, verão a sua face e seu nome estará em suas frontes. Já não haverá noite, nem precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Pessoal, aí está o restabelecimento completo da luz. Quando Deus criou a luz, tinha em vista esse reino de luz, que é o propósito dele para você e para mim. O único problema em tudo isso, que já está tudo preparado por meio de Jesus Cristo, é que passa pela nossa decisão, pela nossa vontade. E aí, então, nós entramos nas parábolas, né? Eu puxei a ordem e pus essa parábola aí em primeiro lugar, que é a parábola do fermento, né? Está lá nesses capítulos de Mateus e de Lucas, né? Nesse caso, nós vamos ler ainda a parábola, só para chamar a atenção dessa questão, que toda essa ideia, todo esse plano de Deus, de nos levar a esse reino de luz, a partir da nossa própria decisão, para que se manifeste uma natureza semelhante à dele, capaz de escolher, de decidir pela luz e desprezar a treva, né? Então, todo esse processo, que tem que ser assim, né? Ele acontece de uma maneira que está interessante, que está descrita nessa parábola, né? Então, é Jesus falando. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento, que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Então Jesus disse tudo isso à multidão em forma de parábola. E aqui está escrito, de outro modo não lhes falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas e revelarei coisas ocultas desde a criação. Esse próprio plano de chegar a esse reino de luz, tudo isso é o que essas parábolas, que parecem coisas simples, vão trazendo de revelação para nós, na medida que com o recurso do Espírito nós vamos atentando a elas, buscando meditar sobre elas, né? Então, esse é o processo e é o que a gente tem procurado passar adiante e também viver isso, né? Então, ele comparou o reino dos céus a 3 medidas de farinha. Na época nós falamos sobre isso, que é um método quase culinário aí de garantir que o fermento chega em toda a massa, né? Ele faz 3 partes da massa e coloca também 3 medidas de farinha, uma em cada parte, mistura separadamente, para que então haja homogeneidade na mistura do fermento em uma massa muito grande. Como que aconteceu isso em relação ao anúncio do reino, ao anúncio desse reino de luz, né? Esse fermento veio trazer essa possibilidade de você escolher esse reino, né? Então, como aconteceu isso? Percebendo no Evangelho de Mateus, que ele dá a genealogia de Jesus, ele, quando descreve a genealogia de Jesus, ele fala em 3 partes. Diz que a genealogia de Jesus está dividida em 14 gerações, que vão desde Abraão até a primeira parte, vai de Abraão até Davi, o rei Davi, em Israel, né? Então são 14 gerações que transcorreram desde Abraão até Davi. E depois, desde Davi até o cativeiro na Babilônia, mais 14 gerações. E depois, desde o cativeiro da Babilônia até a vinda de Cristo, mais 14 gerações. A gente pode entender essas 3 partes como as 3 medidas do fermento. Porque na primeira parte, Deus se manifestou a Abraão. E a aliança foi feita com Abraão. É a aliança primeira, é aquela que vem abrir as portas para esse reino. Então começou em Abraão e atingiu o máximo em Davi, né? Foi quando o povo, quando veio Moisés libertou o povo do Egito, tudo isso está dentro dessa primeira parte e consolidou então com a entrada
na terra prometida, e os primeiros reis, que foi Saul, depois então Davi. Esse tempo seria a primeira parte do fermento. Depois de Davi até o cativeiro na Babilônia, o que aconteceu? Israel, a partir de Davi, que foi o ápice, né? Veio Salomão, que construiu o templo em seguida. Os outros reis começaram a titubear, né? Porque o rei em Israel faz o papel nosso aqui na nossa natureza. É nós que decidimos, era o rei que decidia ali, né? Então, os outros reis titubearam, houve um enfraquecimento, né? Todo aquilo que tinha acontecido, aquela manifestação de Deus através de Abraão, depois de Moisés, a entrada na terra, a vitória sobre o Egito, a libertação, aliás, do Egito, tudo isso é a primeira medida do fermento. Aí então vem Davi conquista a terra, toma posse, é construído o templo, então todo esse período do templo, dos ensinamentos, da lei sendo usada por um povo é a segunda medida. Só que há um esfriamento, né? E aí então o povo é deportado, é o primeiro alerta de que afastando-se o inimigo domina, né? Então é deportado, Nabucodonosor vem, destrói o templo, né? E Israel então passa a viver dividido lá na Babilônia, até que se manifesta novamente aquilo que o profeta Daniel havia previsto, e Neemias e Esdras, eles são chamados lá na Babilônia a retornar e voltar para Israel, e é um período de bastante esforço para reerguer o templo. Então começa uma terceira manifestação. E essa manifestação então mantém o povo de Israel em torno da lei, e escorregando e vivendo, em todo trazendo ensinamentos para nós, e vai chegar até Jesus. E aí para frente então começa o tempo da igreja. Poderíamos entender essas três coisas. E o que isso tem a ver com as parábolas, né? Isso tem a ver que as parábolas vão nos ensinar a como pegar tudo isso e cumprir esse propósito. O propósito desse fermento, que é trazer, que é estimular aqueles que são suscetíveis aos ensinamentos contidos em cada uma dessas medidas de fermento, são suscetíveis a isso, de acolher e se crescer. É preciso crescer. O fermento é para fazer crescer. E isso é que está à disposição de cada um que se entrega ao plano de Deus e se converte e começa o crescimento. Então esses ensinamentos estão nas parábolas. Vamos passar por elas agora rapidamente para não estourar o nosso tempo, né? Parábolas do reino, uma das primeiras, então, o semeador, né? Bom, lembra, é um semeador que sai a semear e lança a semente cai em vários lugares. O semeador nós sabemos, Jesus mesmo explicou essa parábola e disse, o filho do homem é o que trouxe a semente, né? Mas também a ordem que ele dá quando vai embora aos servos, que ide e evangelizai, também é o processo de lançar essa semente. Então, Jesus e os servos, em nome dele, lançam as sementes. Agora, quem que acolhe a semente? Quem acolhe a semente, na natureza, é a terra. Portanto, a terra é você, sou eu, é qualquer pessoa que esteja disposta a acolher essa semente. E a semente pode cair de várias maneiras. Cair na terra, à beira do caminho. O que é isso? É aquele... A terra é o indivíduo, é aquele que recebe o anúncio do evangelho, mas no meio de um monte de outras coisas que ele está dando atenção. Um monte de coisas. É um lugar de passagem. Ele recebe tudo como se fosse algo que veio agora, ele olha, dá importância mais ou menos, mas deixa lá e vai indo embora, né? Então, isso é receber o ensinamento à beira do caminho, é uma coisa passageira, né? Caminho é um lugar de passagem, né? É uma coisa passageira. Então, esse aí tem dificuldade, precisaria de novas oportunidades. Essa ele vai perder, recebeu à beira do caminho, né? A terra fértil, mas sem profundidade, outro problema.
são pessoas, e a gente conhece bastante, né, que é muito entusiasmado, presta atenção nas coisas, tem um entusiasmo muito grande, mas não tem a virtude de perseverar naquilo que realmente importa, né? E distinguir aquilo que realmente importa. No outro lá, ele dava importância para tudo. Esse aqui também dá uma importância grande, mas não tem continuidade. Com o tempo deixa esfriar, né? Deixa definhar aquilo que requeria firmeza de decisão, né? Então é uma terra que poderia desenvolver, mas não tem profundidade, não tem raízes. É o exemplo da planta. Se for rocha embaixo, ela vai nascer, ficar viçosa e vai secar, né? Então, esses alertas são para nós. O modo como nós recebemos o anúncio desse reino de luz, né? Terceiro aspecto. A terra fértil vai crescer, tem condições para crescer, mas está cercada de plantas espinhosas. O que é isso? A parábola até explica isso, né? As plantas espinhosas, a explicação que Jesus deu sobre ela é clara. Ele fala que essas plantas espinhosas que estão em volta são os cuidados do mundo. Nós estamos, até nos converter, estamos sempre sendo treinados para cuidar das coisas daqui. E nós temos ansiedade com as coisas daqui. Temos medo desse problema, daquele outro problema, ou estamos preocupados com as situações, como que eu faço para a minha vida prosperar, para a minha vida ficar melhor. E nós queremos ir tomando a frente disso. E todos esses compromissos que vão nos amarrando como um cipó, por isso que ele usa as figuras da natureza, né? Vai nos envolvendo, dificulta e não produz fruto. É a terra fértil, desenvolve, mas não dá frutos, não dá o propósito daquele anúncio, que é o Evangelho, né? Que é produzir a luz que é a natureza de Cristo, né? Então, esse é outro tipo. E tem o quarto tipo, então, que é a terra boa, que vai dar frutos, né? O modo de alcançar isso é, primeiro, dar importância para esse anúncio. Segundo, ter consciência de que ele é prioritário e o resto eu vou estar em paz, para sair da condição das plantas espinhosas, né? É por isso que eu pus o texto de João 16, que diz assim, é Jesus falando, referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. Você está entrando nesse caminho de crer, de buscar Jesus Cristo? Vá com paz, esquece as aflições do mundo. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo, agora você está com ele. Você precisa ter essa consciência, agora ele está comigo, eu tenho a presença do Espírito na nossa conversão que recebemos, não estou mais sozinho e eu vou poder escapar das plantas espinhosas e vou poder dar espaço para a raiz verdadeira que vai produzir a vida de Cristo, que é a luz em mim. Vamos lá, continuando, o joio e o trigo. Aqui tem mais um alerta, né? As parábolas são alertas, o nosso foco é o reino, são parábolas do reino, né? Então, Mateus 13, 24 a 30 vai dizer, bom, o que ela mostra essa parábola do joio e do trigo? Saiu o filho do homem semeou uma boa semente, de noite veio o inimigo e semeou uma outra semente, né? E uma outra semente bem parecida, lembra? O joio se parece muito com o trigo, né? Mas a gente tem que ter uma consciência, isso que eu estou pondo aqui, a essência da parábola. Nem todas as sementes são boas, na verdade, a maioria não é. Algumas não são nem ruins nem boas, que é tudo o que a gente aprende no mundo, certo? Com possibilidade daquilo que aprendemos no mundo ser muito perigoso. Agora, nós temos que saber qual é a semente boa, né? Então, temos que ver, temos esse alerta quanto a qual semente nós vamos escolher. O trigo é a boa semente, é usada a figura do trigo, para produzir filhos de Deus, que pode produzir filhos de Deus. O que é esse trigo? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo, o verbo, né? O pão vivo que desceu do céu, o pão vivo, ele é o trigo, né? Acolhê-lo é caminho certo de luz, né? Aí, como que eu vou
trilhar esse caminho? Qual é o veículo? São exatamente isso que a gente tem feito, as pregações, né, que você ouve e que a gente também ouve, e principalmente, eu queria grifar isso aí, principalmente a leitura individual da Bíblia, da palavra, onde Jesus pode se revelar pessoalmente para você. Né? Mais do que ficar ouvindo aquilo que a Conexão Bíblica fala, ou que a igreja fala, isso é importante, de dar estímulo, dá. Às vezes tem perigos aí também, né? Mas aonde não tem perigo? Se você for para a Bíblia, se você meditar sobre a Bíblia, se você crer que tem o Espírito Santo, esse é o caminho, né? Mas qual que é, então, o veículo para a gente ter essa semente boa? É esse que a gente falou. Agora vamos ver a semente ruim, o joio. É a palavra do mundo. É uma semente perigosa, como eu disse, né? Com possibilidade de produzir filhos do maligno. Então veja só, as sementes têm um propósito. Uma vai produzir filhos de Deus, filhos da luz, outras filhos do maligno, filhos das trevas, que Deus separou. Tá? Então o joio, a palavra do mundo, vem com essa possibilidade. Se a palavra de Deus tem possibilidade, vai depender da gente, sempre da interação com ela, de se tornar luz, a palavra do mundo sempre tem possibilidade de produzir filhos do maligno. Por quê? Porque os meios de comunicação, todos os ensinamentos do mundo, coisas que para o mundo são importantes, são sérias, elas podem conter a contaminação com conceitos opostos a Deus e que são semeados pelo próprio Satanás, e é uma coisa que tem acontecido de modo crescente. E a Bíblia deixa claro, vai crescer mesmo isso aí. Né? Então, aí a função dessa parábola tão importante. Tem que separar. É trigo, é joio, cuidado. Tá? Ele é parecido com o trigo. Ele parece trigo, não é para arrancar esse joio, não é para ficar matando as pessoas por causa disso. É preciso discernir e separar-se disso. Né? Lá em Lucas 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Tá? Então, é essa palavra que é a boa semente. Indo em frente, o grão de mostarda. Né? O grão de mostarda é um ensinamento interessante, ele vale para o todo da igreja, tá? E também vale para a gente ter consciência disso, pessoal, de que nós estamos tratando de uma semente pequenininha, pequena, em relação às outras sementes que estão no mundo, bem pequena. Né? O grão de mostarda fala o seguinte, a parábola, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, é a menor da semente, mas quando semeada ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Então entender isso daí é uma coisa simples, mas é importante ter essa revelação. Né? Por que a menor das sementes? A gente olha para a Bíblia, nossa, um monte de páginas, vou ter que ler tudo isso, quanto, né? É grande. Não é. Não é grande. Primeiro que o anúncio do Evangelho é simples, é crer em Jesus, mas não é isso não. A Bíblia inteira é uma coisa muito pequena perto das sementes do mundo. Se você vai buscar uma profissão nesse mundo, olha o quanto de livros você tem que estudar. E se você quer ser especialista em alguma coisa, aí você vai ter uma estante cheia, enorme, de livros para poder especializar aquilo e a cada dia se dedicar àquilo horas e horas. Tá? O Evangelho não, é um único livro, e ele é importante que seja esse único livro. Até hoje Satanás não tocou, Deus tem zelo pela palavra. Com o tempo, o homem vai permitindo essa ação do inimigo, porque o homem fica aí sempre no poder de decisão. Né? E quanto mais a fé esfria, mais o perigo da Bíblia começar a ser alterada. Mas até aqui, as boas traduções são fonte segura. Né? Só que é um livro só. Não é absurdo. A pessoa fala, não, eu vou ter que ler um livro. Você já leu muitos livros na sua vida. E se não leu,
já teve informações que davam para escrever centenas de livros. E a grandiosidade do que está na Bíblia, para o tamanho que ela contém, é uma proporção tão enorme que podemos dizer, sim, que é a menor das sementes. E portanto, nós precisamos nos entregar, pelo menos, a esse processo de conhecer, de receber, de acolher essa semente, porque é dali que sai a luz, é dali que nós temos direção e discernimento para seguir Jesus Cristo. Tá? Agora, a parábola fala que ela se torna a maior das hortaliças. Muito estranho também, na época nós falamos sobre isso, né? Hortaliça não parece algo grandioso, certo? Com toda a glória do reino dos céus. O que é isso? Torna a maior das hortaliças. É que é a igreja de Deus, ou pelo menos o modo como Deus olha a sua igreja. A igreja de Deus, ela deve ser portadora do anúncio da maior dádiva e glória que possa existir nesse mundo, que é o reino eterno, ou seja, a vida eterna em toda a luz e toda a grandiosidade do próprio Deus. Ela está anunciando isso, mas cuidado, a humildade precede a glória. Isso significa que a igreja tem que ser humilde, ela tem que se assemelhar a uma hortaliça grande, tudo bem, maior das hortaliças, algo que alimenta, mas ela tem que ser uma hortaliça, não é para ser uma grande árvore, um cedro poderoso. Quando a igreja assume essas proporções, ela sempre cai no erro, né? Porque ela começa a dar mais importância a ela mesma do que àquilo que ela anuncia. Então, essa parábola é para isso, para a consciência de todo cristão que faz parte da igreja e tem que fazer, de que antes de tudo é Jesus Cristo. A igreja vem em segundo lugar e a igreja tem que ser exemplo de humildade. Guardem esse exemplo de humildade, né? Continuando. O tesouro, a pérola e a rede. Isso é aonde entra a nossa decisão. Uma parte que entra a nossa decisão nesse conceito do evangelho. Bom, já falamos da semente também, né? Mas agora vamos dizer como acontece essa conversão ao longo da nossa existência aqui no mundo. Então, a parábola coloca 3 condições. De alguém que estava caminhando pelo campo, né? A parábola fala, um homem estava caminhando, de repente ele tropeça em algo, e ele vai ver um tesouro, aqueles tesouros dos piratas lá que se abre, cheio de ouro, cheio de coisa, ele rapidamente cobre tudo, vai, e dá um jeito, ele precisa adquirir aquele terreno, né, para que aquele tesouro seja dele. Então ele vende tudo que ele tem e compra o terreno. Outro jeito de encontrar esse tesouro, esse valor preciosíssimo, é um homem que está buscando. Está buscando o quê? Ele é especialista em pérolas. E ele está pesquisando sobre pérolas. De repente, sem que ele perceba, ele está diante de uma pérola inigualável. Ele percebe porque estava buscando. Percebe e então o que ele faz? Vai, vende tudo o que ele tem e vem adquirir aquela pérola, né? E tem um terceiro caso, e esse é que é interessante, é o peixe, lá na água, no mar, alcançado por uma rede. Ele é alcançado por uma rede, trazem ele para dentro do barco e depois então vão separando o que é peixe bom do que é peixe que não serve, né, para o propósito daquele barco. Essas 3 coisas têm ensinamento para nós, né? Não importa por qual caminho que nós chegamos na posse dessa riqueza, ou pelo menos reconhecemos essa riqueza. Pode ter sido por acaso, nós mesmos andando na vida aí, de repente vem uma consciência, ouve uma pregação aleatória e você se decide de ir para Jesus e de reconhecê-lo como Deus, né? Então esse achou por acaso, só que agora vai começar um processo de renovação de valores, que nós falamos bastante. Ele vai dar o que ele tinha para obter um novo tesouro, né?
Pode acontecer por uma busca, a pessoa que está descontente com o mundo. Até a bem-aventurança fala isso, né? Bem-aventurados os que choram aqui, que estão descontentes com o mundo, porque eles serão consolados, vão encontrar, né? Essa busca pode levar ao encontro. Às vezes está no lugar, buscando no lugar errado, mas se ele está sinceramente buscando, de repente ele reconhece algo grandioso que é a palavra de Deus. E aí então, mesmo processo, tem que deixar tudo para adquirir aquilo valoroso. E tem outros que estão aí andando pela vida, vendo as coisas dos homens normais, os valores e desvalores dos homens, né? Mas de repente vem uma pregação, um anúncio, um avivamento da igreja que acontece ciclicamente por um mover do Espírito. E então é como se estivesse lançando a rede. Muitas pessoas vão, há uma conversão com um grande número de pessoas, portanto, dá aquele efeito de rebanho, vão indo todos juntos ali naquilo, há esse estímulo do rebanho, né? E pega muitos, mas vai depender então depois, porque esse avivamento não é uma coisa que não acaba, ele passa, é como uma onda, né? E aí então ele vai ter que perseverar. Ele vai ter de estar agora reconhecido aquilo, andar segundo aquilo que ele está aprendendo, que é os novos valores, né? A posse do tesouro, da pérola, depende de deixar tudo para adquiri-los. A pessoa viu, sabe e deve mudar. A perseverança no Evangelho é para esse caso da rede, né? Deve levar à mesma condição, deixar novos valores, deixar tudo pelos novos valores do Evangelho. Estes são os peixes escolhidos, tá? Então esses 3 casos completam todos os casos. Quem pegou sem querer, o que foi alcançado pela rede também é sem querer, mas é um avivamento, e aí pode acontecer dele ter ido só na onda, né? E aí depois não perseverar. Então a parábola dá esse alerta. Não basta ficar lá no meio, tá? É preciso ter consciência que precisa deixar o modo de ser antigo. É conversão, é mudança. Continuando aí, o servo cruel. Outra parábola que nós vimos que é essencial, né? Porque todo aquele que reconheceu e achou o tesouro, o primeiro valor desse tesouro é que ele foi perdoado. Perdoado daqueles pecados, que não tem jeito, todos nós temos, né? Então ele foi totalmente perdoado. E aqui a parábola fala de um servo que foi perdoado de uma dívida impagável. O exemplo que é dado lá é uma dívida enorme, a vida inteira de uma pessoa com grande esforço não pagaria. E depois sai dali e, uma vez que foi perdoado pelo senhor dele, que não levou em conta, falou, eu vim aqui para exercer misericórdia. E aí ele então foi correndo e se entregou, pediu perdão, recebeu o perdão, mas saindo dali viu uma outra pessoa que devia algo a ele, e a essa pessoa ele não podia pagar, não quis pagar, ele foi, entregou ele ao juiz e foi condenado e prendeu aquela pessoa. Os outros servos viram e contaram ao senhor dele, né? Então, o senhor dele foi tirar satisfação. Então, o servo que foi perdoado de uma dívida impagável e se nega a perdoar coisas pequenas, dívidas desse mundo. Está falando agora já da questão do reino, estamos falando, né? Quando nós vamos para o reino dos céus, tudo o que nós éramos é esquecido e começa um novo processo. A gente ainda não mudou, mas vai começar um crescimento. É o crescimento do fermento novo, né? Então, esse crescimento novo agora, ele depende só das nossas decisões, né? E do poder que está em Jesus Cristo. E agora ele está conosco, na pessoa do Espírito Santo. Então, foi pago algo grandiosíssimo, né? Agora, é preciso saber perdoar também, porque senão esse mesmo Senhor vai criar uma restrição conosco, né? A parábola trata da questão do perdão como um estado de espírito, algo que devia estar em todo cristão. Todo cristão devia ter uma consciência. Eu fui perdoado de uma dívida impagável. Por exemplo, se um assassino matasse uma criança, um filhinho seu, é uma dívida impagável.
Pois bem, é esse tipo de dívida que foi paga em seu favor. É esse mesmo. É uma dívida impagável. Então, o Evangelho mostra que, a partir daí, nós temos que ter uma disposição interior de oferecer o perdão sempre que confrontado com o arrependimento do devedor. Isso é o que Deus faz conosco. Quando nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos os pecadores e estamos pedindo esse perdão a Ele, vamos lá pedindo essa graça, então aí nós nos convertemos e recebemos isso tudo gratuitamente. Agora devemos ter esse mesmo sentimento, essa disposição. Sabe quando foi dado esse perdão incondicional? Foi por uma disposição de Jesus na cruz, morrendo por nós. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse estado de espírito é a condição para que o perdão da cruz chegue ao cristão. Jesus tinha esse estado de espírito. E esse estado de espírito agora é requerido no cristão para que esse perdão esteja fluindo através do cristão como continuidade de Jesus. Aí Jesus vai se expandindo em todos aqueles que têm o mesmo coração que ele, que é um coração capaz de perdoar dívidas impagáveis. É algo que nós temos que nos policiar. Quando não estamos dispostos a esse tipo de perdão, saiba que você tem como receber essa disposição. Reconhecendo esse teu erro, que é o mesmo processo, indo para Jesus e pedindo nele forças para que esse perdão, então, passe a ser uma natureza nova em você. Vamos em frente. Operários da vinha. A vinha é a igreja, é o lugar onde são gerados os filhos de Deus. Tá? Esses são comparados à produção da uva, né? Que vai produzir esse fruto que representa a nova natureza, a vinha. Os operários da vinha, na parábola, eles foram contratados para um dia de trabalho, 12 horas. Era para trabalhar só 12 horas. Né? O interessante é que o senhor da vinha contratou eles com um pagamento do dia de trabalho. Ele propôs o pagamento para um dia de trabalho. E começou a contratar os que iam trabalhar na vinha ao longo do dia, ao longo das 12 horas. Né? E a parábola mostra que não importa quão avançado esteja o dia, a remuneração será a mesma, o salário de um dia de trabalho. É isso que acontece no fim da parábola. E os que trabalharam mais estranham, reclamam. Né? Isso é que a parábola mostra. Né? Fomos contratados para... O que seria esse um dia de trabalho? É a nossa existência no mundo, é o tempo que nós estamos aqui debaixo da luz, não de Cristo, mas da luz do sol. É o tempo que nós temos de vida. Quando a gente vai passando esse tempo debaixo de Cristo, aí essa luz se estende para além da morte. Mas, por enquanto, é o tempo que nós estamos aqui. Então, esse é o dia de trabalho. E não importa se você foi chamado quando você tem 10 anos, quando você tem 15, quando você tem 20, 30, 50, 60, 70, não sei. Mas se foi chamado na última hora, ainda assim você pode aceitar o trabalho. Mas são 2 trabalhos, viu, pessoal? Vamos ver os 2 trabalhos. Os operários da vinha, eles têm 2 funções. Né? Primeiro, ele tem que aprender o trabalho dele nele mesmo. Tá? E depois levar isso para o outro. Né? Isso é claro lá no Sermão da Montanha que Jesus fala: antes tira a trave do teu olho, para depois tirar a palha que está no olho do seu irmão. Né? Então, tirar a trave do seu olho, você tem toda a autoridade. É o trabalho interior. Esse é o crescimento do fermento. É a renovação. A remuneração é proporcional ao trabalho, isso sim. Mas tem um valor altíssimo. Esse não é um denário. Trabalhar dentro de nós mesmos é pago com um valor altíssimo, que foi o próprio sangue de Cristo, que nos coloca no reino dos céus. E coloca lá com todas as promessas da nova aliança, com todas elas. Então, esse trabalho interior é muito altamente remunerado. Mas a parábola está tratando do operário, o operário. Aí não é como autoridade, é o trabalho fora de si mesmo, amando
do Senhor Jesus. Ide e ensinai, evangelizai. É o trabalho fora de si. A remuneração é o pão nosso de cada dia, que é 1 denário. 1 denário era o salário para um dia de trabalho, é o pão de cada dia. Por isso, aquele que trabalha nesse trabalho não tem que estar preocupado com a remuneração. Ele vai ter aquilo que é necessário para esta vida. A grande riqueza dele está no trabalho paralelo que ele faz, que é ir se tornando como Cristo, né? Então não é o cristão que trabalha para Deus não tem que esperar riquezas deste mundo. Tem que esperar o necessário. Olha, Hebreus 13 vai falar com clareza. Viveis sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Está falando para o convertido. Pois Deus mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança, o Senhor é meu socorro e nada tenho a temer. Que me poderá fazer o homem? Né? Então, andamos nesse mundo com o suficiente para hoje, né? Sem preocupações com o amanhã. A palavra de Deus vai mostrar isso muitas vezes. Essa é a atitude do trabalho do operário que está disposto a levar o Evangelho. A mostrar o Evangelho não deve estar fazendo isso com visão para remuneração. A grande remuneração é o trabalho que fazemos dentro de nós mesmos. Esse sim. Outra parábola dos 2 filhos, né? Está em Mateus 21, 28, 32. Aí o senhor da vinha dá uma ordem aos 2 filhos. Vai trabalhar na vinha. E tem decisões, olha aí o poder da decisão. Decisões individuais diferentes. Um dos filhos disse, eu vou, mas não foi. Concordar sem compromisso é um relaxamento, é uma coisa que acontece disfarçadamente. No começo ele fala, eu vou, é o cara que se converteu, mas depois começa, aí vem uma coisinha, outra coisa, vai deixando, vai parando, é o que a gente chama de apostasia, é um enfraquecimento daquela fé, né? Que aquela ordem é preciosíssima, né? O outro filho foi ao contrário, disse, não vou, mas depois, aí vem a palavra importante. Os 2 não queriam, na verdade, né? Só que um disfarçou isso e depois deixou rolar, e o outro não disfarçou. Mas esse, quando não disfarçou, tem um mérito. Ele foi na frente, ele foi tocado de arrependimento. Então, vamos ver o que significa isso. Primeiro, tem que saber que na parábola tudo que é justiça é a vontade do Pai, é a vontade de Deus, é a vontade de Cristo, né? E um exemplo citado nas Escrituras, claro, na própria parábola, vai tratar dos fariseus. Fariseus eram aqueles judeus que aceitaram a ordem. E realmente, os fariseus estudavam a Bíblia, e foi assim que eles começaram. Mas gradativamente passaram a fazer a própria vontade. E aí chegou uma época que Deus mandou um profeta para chamar a atenção. E foi primeiro a eles, claro, né, que eram as autoridades de Israel, né? Quando veio João Batista, por um caminho de justiça, o que é? Por um caminho que era a vontade de Deus, não souberam distinguir esta vontade. Mas as pessoas que nem eram entendidas nas Escrituras, e nem estavam tão inteiradas da lei, como os fariseus estavam, né? Só que de uma maneira não interior, exterior. Então, esses daí, contudo, reconheceram que João Batista era um profeta, enviado de Deus. E puderam, a partir desse momento, ser tocados de arrependimento, passando a ter condição de cumprir, aí sim, a vontade de Deus. Então, aí, essa parábola mostra a importância do arrepender-se, que é uma palavra perigosa, porque a gente se engana, pensa que é eu ficar chorando porque eu errei. Não é. Arrepender-se é reconhecer o erro e ter, mesmo sem vontade, mesmo sabendo que você gosta daquilo. Eu gosto do orgulho, da vaidade, da minha posição de destaque, mas, opa, eu vi agora essa parábola, abrir os meus olhos. Não é errado, né? Então eu tenho que reconhecer isso. A vontade deve ser entregue a Deus para ser renovada. Aí ela vai mudar na essência, não é um esforço nosso. Conforme a justiça.
Por isso, o que você está fazendo nessa hora, quando você reconhece de verdade o erro e pede a Deus para mudar isso, mesmo que seja seu gosto? Isso é colocar a própria vontade no altar de sacrifício. Foi o que Abraão fez e creu. Abraão pôs o filho, não queria matar o filho de jeito nenhum, e Deus tinha dado essa incumbência a ele: sacrifica o seu filho. Depois ele não precisou sacrificar, aquilo era uma prova para mostrar para nós o quão é importante ter a fé a ponto de pôr a nossa vontade no altar, aquilo que nós gostamos no altar, porque sabemos que não é a vontade de Deus. E aí então Abraão recebeu o filho e muito mais, uma descendência que é mais do que o número das areias das praias, que é todos os convertidos ao longo dos tempos. Bom, vamos passando rápido aí, porque já terminou o nosso tempo. Vinhateiros homicidas. Os vinhateiros são aqueles responsáveis pelas vinhas. Isso, uma coisa importante da parábola, é que ela vai mostrar que isso é uma coisa temporária e que precisa ter essa consciência. Os vinhateiros homicidas sempre existiram. O que eles são? São religiosos em qualquer nível de autoridade. Os fariseus acabaram sendo um exemplo disso, né? Em qualquer nível, que podem provocar a perda ou desvio dos novos convertidos. Isso é muito falado em todas as cartas, né? Os profetas chamaram a atenção, os profetas não, os apóstolos, e os profetas também falavam sobre os falsos profetas. Os falsos profetas estão em todas as igrejas, como exorta Mateus 23, 1 a 23. Isso você pode ler depois, tá? Lá vai falar dos erros, da hipocrisia, aquele que fala, mas não faz, aquele que não olha para o que é importante, fica exaltando coisas pequenas. Tem um monte de exemplos lá. E você precisa conhecer, porque você vai estar se relacionando com aqueles que estão em posição de autoridade. Precisa saber julgar, não para condenar, não para brigar, mas para escapar dessas situações da maneira como Deus quer, né? No corpo de Cristo não existem castas. Essa história de casta é terrível, quando a igreja estabelece isso. Não existem categorias, tá? Esse é maior que aquele. É um organismo vivo, onde todos estão destinados à maturidade. Nesse organismo, todos devem estar crescendo. Essa é a igreja sadia, né? Cristo em vós, esperança da glória. Então todos devem estar indo para Cristo. Ocupar o lugar de pai, mestre ou senhor deve ser uma situação transitória, até que o discípulo se desenvolva. Esta deveria ser a grande meta da autoridade religiosa. Ela deveria se sentir bem quando ela conseguisse levar alguém até a posição dele ou até acima dele, em relação a esse caminho de Cristo. Então, esse seria a meta, né? Então, nós vamos ver o alerta que está lá em Mateus 7, né? Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas. Estão lá no meio, de todas as igrejas tem isso. Mas dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos, dos espinheiros, né? Figo dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má maus frutos. Precisa saber discernir isso. Porque não é porque é autoridade eu tenho que ser submisso a ela, mas não seguir aquilo que ela diz se eu tenho uma autoridade maior, que é a palavra de Deus, e que me leva para um outro caminho. Eu me desvio daquilo e vou pelo caminho da palavra. Bom, e o último então, que nós tratamos antes das parábolas das 10 virgens e dos talentos, que essa nós acabamos de tratar, não vou repetir aqui, né? Mas depois, então, na nossa volta, vamos tratar das novas parábolas adiante destas. Convite às bodas. Mateus 22, de 1 a 14, e Lucas 15, 24. É um convite, né? É o rei que resolveu convidar as pessoas para a festa de bodas do seu filho. Então, essa festa qual é? É a futura união do corpo de Cristo, que são todos os convertidos ao longo da história, com o próprio Jesus, cabeça do corpo. Tá? É a ceia no reino dos céus, que Jesus falou, não voltaria a tomar desse fruto da videira, até que se cumpra no reino dos céus.
E ele mesmo diz, tudo está preparado. Tudo está preparado, lembra, o fermento já foi colocado, ele já foi usado integralmente, ele está aí e você pode desfrutar dele. Já está pronto e separado. Mas o que é necessário? Precisa separar tempo para isso. Precisa dar importância, porque o que erravam as pessoas da parábola que ouviam o anúncio do rei, de convite para as bodas do filho? Eu tenho que cuidar do meu negócio, eu estou para casar, eu tenho que ir ver um campo que eu comprei. E estas coisas não são mais importantes do que o tempo para esse convite. O convite às bodas está no ar, pessoal, está aqui para nós. Tá? E não é qualquer convite, é a futura união do corpo de Cristo com o próprio Jesus. Tá? Então precisa dar toda a importância. E precisa de algo extraordinário, as vestes novas. Sem vestes novas, não entra lá. É a renovação interior manifestada na alma, é a mudança da nossa alma, que a gente tem falado aí nas parábolas das 10 virgens e dos talentos. Essa renovação é essencial, porque não vai poder estar nesse dia, nesta ceia, se não tiver transformado. Né? Então, aqui nós vamos encerrando a nossa palestra de hoje. Né? Vimos aí esses conceitos, são importantes, né? Ver como Jesus insistiu nisso, e nós temos procurado entender com a ajuda do Espírito Santo. Agora nós vamos então entregar essas próximas semanas, vamos estar não com a mesma frequência tratando desses assuntos, mas vamos confiar. Né? Cada um de nós tem a sua individualidade para trilhar esse caminho. E é uma oportunidade de cada um exercer essa individualidade, ir buscando essas respostas, ir aprendendo, porque cada um de nós é capaz. Temos um ajudador. Pedimos, Senhor, esse ajudador cada vez mais sobre todos que nos ouvem, sobre nós mesmos, Senhor, para que sejamos firmes, para que tenhamos essa perseverança, Senhor, que faz mudar todas as circunstâncias, não por nossas forças, mas pelo poder do Teu nome. Que este nome esteja em nossos lábios, Senhor, e o ensinamento dele para que possamos pedir segundo o que ele quer e receber. E esta será a nossa alegria completa. Amém.